bom estar com vocês essa manhã. Que a graça do Senhor nos ajude a ser rápida. Mas a presença do Senhor está entre nós. E estava contemplando ali nos louvores, né? Que privilégio nós temos de poder levantar as nossas vozes num domingo pela manhã com tanta liberdade. E glorificar e nos lembrar quem Deus é. Há uma presença santa e poderosa que acontece em meio dos louvores, que conectam o nosso coração com a presença de Deus. Até quando a gente está um pouco distraído. Acontece com você? A gente às vezes chega no culto, ou a gente está nas nossas casas e de repente a gente começa a cantar e aquilo vai puxando dentro de nós novamente um alinhamento, novamente uma concentração, novamente o nosso coração se liga com o Senhor. Então eu desejo que nessa manhã aconteça isso conosco, amém? Eu queria que então você abrisse a sua Bíblia aí em 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, no capítulo 1, eu estou lendo na versão NVT, diz assim: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus, a devoção a Deus a fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Vamos orar mais uma vez? Espírito de Deus, eu quero clamar, porque eu sei que só o Senhor é capaz de abrir o nosso entendimento, trazendo, Senhor, iluminação para as nossas vidas, concernente às coisas espirituais. Nenhum de nós estamos capacitados, por mais cheios de cultura que sejamos, por mais tempo que tenhamos de cristãos, nenhum de nós, Deus, temos dentro de nós a capacidade de absorver aquilo que o Senhor tem para nos dizer e aquilo que está escrito profundamente na sua palavra. Nesta manhã eu quero pedir que o Senhor abra o entendimento do nosso coração. Que não exista, Senhor, nenhuma espécie de distração em nossos corações, de desconexão de espírito, Senhor, de barulho na alma e na mente, que seja capaz, Senhor, de nos cegar, de nos ensurdecer, Deus, para a gente não entender o que o Senhor tem para nos dizer. Eu peço que a sua gloriosa mão, Senhor, venha administrar as porções do Senhor, para que a gente possa sair daqui saciado, com o nosso coração, Senhor, no lugar certo, ministrados profundamente pelo Teu Espírito, de modo que essa semente germine grandemente em nossa vida, Senhor. Não existe absolutamente maior privilégio, Senhor, do que podermos de fato, Deus, compreender a Sua palavra, estarmos reunidos numa mesa onde o Senhor tem prazer em se revelar.
E é por isso, Senhor, que nessa manhã eu clamo, dá-nos uma porção maior de revelação das suas escrituras. Dá-nos, Senhor, o entendimento de como essas linhas se cruzam conosco, com a nossa própria vida, Senhor, naquilo que tem acontecido com a gente agora e aqui. Ajuda-nos, Senhor, a compreender de que o Senhor tem olhado para nós pessoalmente, nos ensinando e nos auxiliando em tudo o que é preciso, Senhor, para desenvolvermos a nossa vida no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos o nosso coração encharcados de gratidão em resposta a tudo que o Senhor tem nos feito. E mais um pouco eu peço, dá-nos a capacidade, Senhor, de falar aqui a sua palavra e também de ouvir aquilo tudo que o Senhor tem para nós com um coração como de criança. Somos teus e não existe absolutamente nada que possa, Senhor, mudar essa realidade. Obrigado pelo seu sangue sacrificial na cruz do Calvário e obrigado pela sua infinita companhia nessa manhã. Eu te agradeço e entrego corpo, alma e espírito ao Senhor, pedindo que o Senhor venha administrar a sua santa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos contextualizar o que nós lemos aqui, para que a gente possa fazer as nossas aplicações. 2 Pedro é uma epístola, uma carta que foi escrita num tempo muito próximo à morte do apóstolo Pedro. Para quem não sabe, o apóstolo Pedro foi morto, possivelmente decretado por Nero, que era um imperador extremamente ruim. E ele possivelmente, como dizem a história, que ele foi crucificado de cabeça para baixo e assim ele morreu. Era aproximadamente o ano 67 depois de Jesus. E esse homem estava em Roma, num lugar muito desafiador para um cristão. Ele já tinha escrito a sua primeira carta. Se você nunca leu a carta de Pedro, primeira, leia, ela é sensacional. Ela vai falar sobre um ambiente de perseguição cristã e religiosa que os cristãos estavam passando. E mais a segunda carta, ela começa a ser escrita num contexto diferente. Um contexto que talvez nós estejamos muitas vezes vivendo. E o contexto era que dentro da igreja cristã havia um grupo de pessoas sendo influenciado por líderes e mestres que ensinavam heresias gnósticas. O gnosticismo era uma cultura, era uma expressão do povo que acreditava que eles eram seres evoluídos e que existia uma diferença discrepante entre as pessoas, a qualidade das pessoas. Existiam aqueles que eram pequenos demais, eu vou falar assim de uma forma muito rápida, né? Eram aqueles inferiores, existiam os superiores. Eles acreditavam que o corpo em si, ele era completamente digno de malignidade, então eles não precisavam cuidar de nenhuma arte, nenhuma prática corporal, né, corpórea, que pudesse trazer dignidade ao corpo. Ou seja, nesse tipo de gnosticismo que o apóstolo Pedro escreve, as pessoas eram entregues principalmente a uma vida promíscua, porque eles diziam que está tudo bem se o corpo for entregue a esse tipo de prática, porque o corpo para nada serve mesmo e a gente vai ser evoluído assim mesmo. E isso começou a entrar dentro da igreja. E os irmãos começaram a acreditar naquele tipo de pregação. Não é? Se eu posso dizer assim. Eles começaram a acreditar em muitas destas questões e começaram a praticar certas coisas que completamente contradiziam ao que o cristianismo nos manda fazer. Então, o apóstolo Pedro... Eu falei Paulo? Não, né? O apóstolo Pedro, ele pega os últimos tempos dele. Jesus já tinha dito para ele que ele iria morrer, que estava bem próximo à morte dele. E ele escreve essa carta, 2 Pedro, para que os cristãos pudessem se lembrar do evangelho de Jesus Cristo e se lembrar das práticas que eles deveriam se atentar.
e de quem eles eram. E ele usa uma linguagem muito interessante, e eu acho tão incrível, porque essa carta ela não é endereçada aos judeus, por exemplo, só. Ela é endereçada aos gentios, não era uma igreja fixa, mas era possivelmente igrejas da Ásia Menor, e eu fico aqui pensando como que a capacidade de Deus de nos transformar, ela é poderosa. Porque se a gente for ler Atos no capítulo 11, se eu não me engano, a gente vai ver Pedro, logo depois da ascensão de Cristo, alguns anos depois, guerreando consigo mesmo em relação à unidade dos gentios dentro da igreja. Vocês se lembram dessa passagem em Cornélio? Quando ele estava lá, teve uma visão dos céus, Deus teve que convencer Pedro com uma visão de que os gentios foram chamados também para serem filhos de Deus, não é? Mas aqui, anos depois, perto da morte, a gente vê um Pedro transformado. E nós, gente, temos o destino da transformação. É a primeira coisa que eu quero dizer aqui. Nós não fomos chamados lá no começo da nossa conversão para continuarmos da mesma maneira que nos convertemos. Há um processo, nós temos falado tanto disso aqui nas pregações, há um processo de desenvolvimento do cristão que nós somos chamados para viver, e não importa quanto tempo a gente tenha de cristão. Eu tenho 44 anos de cristã. E não importa quantos anos eu vou viver, eu vou ser chamado o tempo todo para o Senhor, para que Ele me estique, me transforme, para que quando chegar nos meus últimos dias, eu já não seja a mesma Vanessa que eu sou hoje. E você, de igual forma. E a gente vê isso, inclusive nos apóstolos. Inclusive naqueles que nos inspiraram, que falaram de Cristo para nós. Como é que está o nosso processo de transformação? Será que a gente tem se doado e tem aberto os nossos corações para, de fato, a gente capturar cada uma das estações que o Senhor traz, uma ministração específica sobre nós, corrigindo muitas vezes as nossas crenças antigas e abraçando agora a fé salvífica que traz novas maneiras de pensar? O que é que o Senhor está falando para você e para mim há um tempo que a gente precisa acolher no nosso coração e mudar, que a gente não está absorvendo? Vejam, nosso caminho como cristãos é um caminho de transformação. Então, nos últimos dias de Paulo, nos últimos tempos de Pedro, ele gasta exatamente para escrever a uma igreja não de judeus, mas de gentios, porque ele já havia passado completamente pela transformação que o Senhor sugeriu a ele anos atrás. E que o Senhor nos encontre assim. Que Ele encontre você daqui 5 anos e a mim, já não guerreando com coisas interiores, com crenças interiores que nós guerreamos hoje. Mas muitas vezes a gente ainda insiste em não dar os passos adiante. E hoje é um convite: vamos dar os passos adiante? Se hoje o Senhor já tem ministrado a você certas coisas das quais precisam migrar, abrace essa realidade e migre, porque daqui a algum tempo o Senhor confiará a você propósitos dos quais a palavra do Senhor e a verdade do Evangelho vai fluir através de você nas áreas que nós guerreamos ainda hoje. E foi assim com o apóstolo Pedro. A área que ele guerreava foi a área da qual o Senhor havia, neste momento, usado para que ele pudesse ministrar aqueles irmãos que por ele antes não eram dignos, não é? E daí ele, dentro desse contexto, ele escreve aquelas pessoas que estavam sendo influenciadas por heresias. A heresia é tudo aquilo que se contrapõe à nossa fé, não é? E nesse caso, a fé em Cristo Jesus, o Senhor. E eu quero mais uma vez, antes da gente desmembrar aqui esses versículos e desfrutar do que está escrito, chamar a nossa atenção, porque hoje ainda, nós, na nossa sociedade, na nossa cultura, temos recebido cargas de influências que nos fazem muitas vezes não desviar necessariamente da fé, alguns desviam totalmente, mas um grande problema é quando a gente começa a capturar práticas das quais a sociedade, a cultura começa a sugerir que aquilo não tem problema nenhum, que aquilo é relativo. E a gente, ao invés de
trazer o sal para o mundo, a gente acaba perdendo o sabor porque traz o mundo para dentro de nós, que era o que estava acontecendo com a igreja aqui. Pode ser que a heresia ela seja muitas vezes visível e aparente, externa. Pode ser, hoje em dia, por exemplo, eu converso com muitas pessoas com graves problemas, inclusive, nas suas famílias, que, na verdade, começaram os problemas porque elas começaram a ouvir, hoje, aquela densidade de carga que a sociedade tem imposto para nós. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, há uma onda dizendo agora, na nossa cultura, de que a gente tem que ser feliz a qualquer custo. Você pode e deve ser feliz. E agora você pode e deve correr atrás daquilo que vai te valorizar. E agora você deve abrir mão de qualquer coisa que for para que você se sinta o melhor e o melhor possível. O que está acontecendo é que a gente não está percebendo, porque os discursos parecem ser ok's. Mas eles começam a trazer uma fragmentação na cultura cristã. E estou vendo, não são poucos os casamentos que estão completamente defasados a ponto de chegarem à separação e divórcio, porque aquele cônjuge ouviu estas coisas, abriu o coração para estas heresias, e eles começam a olhar o cônjuge como alguém que não o faz feliz. E aí o divórcio acontece, queridos. Nós estamos inseridos numa cultura que é anticristã, claramente. Algumas são sutis, outras são claras. O que é que tem chegado ao nosso coração, que está nos levando para longe de Deus, porque o Senhor tem visto cada coração, cada história. E diz a palavra, nós vamos ler aqui, que o Senhor não nos coloca num mundo hostil, porque a palavra fala que o mundo já está no maligno. O trono de Satanás habita aqui. Mas nós fomos chamados para seguir um reino, desde aqui e agora, do qual o trono está assentado Cristo Jesus. E tudo aquilo que Ele nos ensina a fazer, a ser, a entregar, a renunciar, a viver, a acolher, é o que nos trará vida em abundância. O que tem entrado nos nossos lares e nas nossas vidas particulares, que tem trazido relativização do cristianismo. O cristianismo, gente, a nossa fé, é o que nos protege da presença do maligno. A gente não pode se esquecer disso. E o apóstolo Pedro, quando vai escrever a essas pessoas, aos irmãos que estavam assim um pouco confusos com aquela cultura que estavam impregnados, ele usa uma palavra aqui no primeiro versículo: eu, Simão Pedro, escravo. E essa palavra no original, no grego, significa doulos. E o escravo, queridos, e essa palavra era muito usada por aqueles que eram convertidos ao Senhor. O apóstolo Paulo usava com frequência. As escrituras usavam com frequência para Davi, que era rei, mas era doulos de Deus. Para os profetas. O que significa ser escravo, queridos? Significa que perdeu a sua capacidade, não a capacidade, mas o seu direito de escolha pessoal. E quando nós viemos para o Evangelho, nós recebemos uma porção tão grande, além do que a gente pode mensurar, além do que a gente pode merecer. Tudo aquilo que nós recebemos, a vida eterna, a vida de Deus em nós, a libertação do pecado e tantas coisas, a capacidade de sermos como Jesus é, e isso definitivamente se dará na segunda volta de Cristo, a filiação de Deus num mundo de orfandade. Nós recebemos tantas coisas gloriosas, nós recebemos vitória sobre todo medo e tormenta. Tudo isso está dentro de nós, mas não podemos nos esquecer. Se nós não nos submetermos a um governo completo de Cristo Jesus, nós estaremos pegando a nossa fé e fragmentando ela. E disse aqui o pastor Dario, quando esteve conosco, a gente foi falar com ele
lá na salinha, né, dos pastores, depois do culto, nós estávamos conversando muito, e de repente ele disse algo muito interessante. Lá em Apocalipse está escrito assim, não sei se você já leu, está escrito assim, que Deus vomitará o morno. Vocês já ouviram falar isso? Deus vomitará o morno, não é? E ele falou assim, Deus não tem problema com os frios. O frio que ser frio. Tá tudo bem, ele decidiu ser frio, Mas os mornos são aqueles, aqui parafraseando, né, agora acrescentando, são aqueles que não decidiram que vão ser frios, mas eles acham que está tudo bem estar no meio termo, e não está tudo bem, queridos. Não está tudo bem a conversa que nós temos no nosso WhatsApp com quem não deveríamos. Não está tudo bem os vídeos que nós vemos e que a nossa esposa ou o nosso marido não pode ver, que os nossos pais não podem ver. Não está tudo bem como nós resolvemos gastar as nossas finanças, se elas desonram a Deus e aqueles que caminham conosco. Não está tudo bem. Não está tudo bem as nossas piadinhas sem graça, que fazem com que o outro seja o alvo das nossas desonras. Não está tudo bem. Aquela piadinha maliciosa, não está tudo bem. A maneira com que nós relacionamos com as pessoas ao nosso lado, quando as Escrituras nos dizem como é que nós devemos agir, queridos. Não está tudo bem. E o Senhor está nos chamando para decisões importantes nesse tempo. A igreja de Jesus Cristo está sendo preparada para encontrar-se com seu noivo. E ele vai se casar com uma esposa fiel. E nós precisamos ser fiéis. Ele só vai se casar com uma esposa fiel. E como escravo, Pedro escreve, o apóstolo Pedro. Eu falei, Paulo? Eu estou aqui com Paulo na cabeça, gente. Espera aí. E o apóstolo Pedro fala, eu, escravo, eu que já não tenho direitos, eu vivo feliz, sem direitos, diante de alguém que me dá mais direitos do que eu merecia. Será que o nosso Senhor tem nos bastado, queridos? Porque, ainda que seja difícil ouvir essa palavra, a palavra do Senhor vai nos confrontando e vai nos curando e nos transformando. E a gente precisa se abrir para ela. Porque quando a gente chegar diante do trono do Cordeiro, não vai existir argumentos para nos proteger. A única proteção que nós temos é estarmos e permanecermos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E disse aqui, eu escrevo essa carta a vocês para que vocês... Espera aí, gente, pôr o meu óculos, né? Como é que eu vou ler sem óculos? Eu escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé. Preciosa fé. E é assim que nós devemos nos lembrar que é a nossa fé. Ela é preciosa porque ela nos separa do mal. Porque ela nos tirou da mão do maligno, do destruidor das nossas almas. Ela é preciosa porque ela nos insere num novo reino, numa nova cultura. Ela é preciosa porque nos dá promessas de que quando tudo isso aqui passar, gloriosamente nós estaremos com o nosso Senhor. Nós não passaremos pela ira que vai vir. Nós precisamos nos lembrar que a nossa fé é preciosa porque aqui e agora ela nos ajuda a superar aquilo que era insuperável. Que nós temos a boa e única, excelente companhia que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos perdoa de todos os nossos pecados. E é muito engraçado que à medida que a gente... Engraçado não é a palavra, mas é muito curioso, porque à medida que a gente vai vivendo a nossa vida e a fé vai se tornando normal, como se fosse apenas uma religião, nós nos esquecemos da onde o Senhor nos tirou. E nós nos esquecemos do perdão que Ele nos dá todos os dias.
Porque sim, queridos, nós pecamos todos os dias, ainda que seja na força do pensamento. Ainda que seja algo que ninguém sabe que eu e você lutamos aqui dentro. Ainda que seja coisas que a gente não consegue nomear. Porque existem pecados que a gente ainda não percebeu. Diz o salmista Davi, assim: perdoa-me, Senhor, dos meus pecados que são ocultos ainda. Porque tem coisa dentro da gente que a gente nem percebe que ainda erra. Mas o Senhor fielmente está lá, perdoando todos os pecados, todos os dias. De uma vez por todas, Ele nos acolhe e diz: você já está perdoado? Você já está perdoado? E às vezes a gente, com a cultura que nós temos, preferimos fragmentar a nossa fé por achar que nós estamos ganhando algo. Queridos, não há nada que o diabo nos dê que ele não vai nos tomar infinitamente mais. Todo pecado parece bom aos olhos, diz Provérbios, na hora que está sendo cometido. Mas o fim deles todos é morte. Mas o Senhor é vida em abundância e vida eterna. Há um chamado de Deus para a gente voltar a conservar uma fé pura. Esse é o tema da palavra, fé pura. E talvez nós estejamos nessa cultura onde cultiva o culto ao corpo, onde cultiva o culto aos bens, onde cultiva que você pode viver do jeito que você quer na sua vida sexual, que cultiva o que você pode fazer o que você quiser o tempo todo. Você não pode fazer o que você quer o tempo todo. Se você é um cristão que segue Jesus, você não pode fazer o que você quer o tempo todo. Eu não posso fazer o que eu quero o tempo todo. Porque Jesus, quando veio na terra, veio fazer a vontade de Deus, o nosso Pai Celestial. E o nosso objetivo hoje é fazer a vontade de Cristo. Se nós queremos, de fato, absorver e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e não é pouco. Quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e ele viu aquilo tudo do qual nós estamos aguardando em herança e vamos viver, se nos mantivermos fiel. Ele disse: eu vi coisas inefáveis, impronunciáveis, não dá para dizer. E ele chega a dizer, isso que a gente passa, o apóstolo Paulo passou por perrengue, hein? E ele disse, essa leve momentânea tribulação. Ele que tinha sido espancado inúmeras vezes, apedrejado inúmeras vezes, que pensava que ele estava morto. Ele que tinha sofrido naufrágio, que foi mordido por serpente. Ele que foi, gente, preso não sei quantas vezes. Ele tinha uma vida que a gente olha e fala, falido. Esse homem é falido. Que maluquice. Mas esse homem, no fim dos seus dias, disse, eu cumpri minha carreira e eu guardei. Que o Senhor nos encontre guardando a fé quando Ele nos chamar para si. E o que é que está nos impedindo? Se a gente for ver pequeno, queridos, não quero minimizar a dor de ninguém, não. Tenho as minhas questões múltiplas, dificuldades múltiplas, dores múltiplas, mas eu não quero minimizar ninguém. Mas uma coisa é certa. Quando a palavra de Deus diz que a gente deve conhecer o Cristo, aqui está escrito. Quando fala sobre um conhecimento de Deus, aqui diz assim, no versículo 2, que vocês tenham cada vez mais, o quê? Graça e paz. À medida do quê? Que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus. Ele vai falar sobre um crescimento de conhecimento. À medida que eu vou conhecendo a pessoa de Cristo. E sabe como é que se conhece Cristo? Que é essa palavra aqui? No grego, ela significa... Deixa eu ver aqui qual que é a palavra, que grego a gente não decora, né? Eu não decoro, né? É epignosis. Tem duas traduções para epignosis. Uma é
Um conhecimento que sempre está avançando em direção daquilo que busca se conhecer. Conhecimento progressivo de Deus. Que a gente vai cair como nele? Porque não é por osmose, a vida cristã não é por osmose. Ou seja, não é a gente ficar parado esperando que as coisas só aconteçam. O que veio e aconteceu por nós, sem a gente esperar, foi a nossa salvação. Glórias a Deus por isso. Ninguém trabalhou por ela. Cristo Jesus trabalhou. Cristo Jesus deu o seu sangue, seu corpo moído, para que nós tivéssemos a redenção dos nossos pecados. Mas quando a gente é salvo pelo Senhor, a gente entra na família do Senhor, a gente assume um compromisso no batismo com o Senhor, a vida cristã não será por osmose. E diz lá João, ele está dizendo assim, Jesus disse, e o Evangelho de João registrou, desde a época de João Batista até agora o reino de Deus é conquistado e somente aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Sabe qual é a palavra usada lá? Aqueles que fazem violência contra o outro? Claro que não. Contra si. E eu esmurro o meu próprio corpo, disse Paulo. Eu esmurro o meu próprio corpo, queridos. Porque ser cristão não é a gente viver só no domingo cantando louvores aqui e a gente chega na nossa casa e fazemos tudo errado que a nossa fé diz para não fazer. Mas é a gente viver em dependência ao Senhor, sabendo quão frágeis somos com os nossos pecados, mas amarrando a nossa mão junto com a de Cristo e falar: Senhor, haja o que houver, eu seguirei a sua presença, os seus passos, as suas pisaduras, porque elas me consagram para que eu me torne alguém diferente do que eu sou. Não é a gente achar que a nossa vida está tudo certo, porque se o Senhor se encontrar comigo e com você hoje, nós prestaremos contas, queridos. Difícil palavra ouvir, mas é refrigério para a nossa alma, quando a gente consegue continuar lendo o que está escrito aqui. Veja comigo. Versículo 3. Deus, com o seu poder divino. E o apóstolo Pedro aqui está declarando para aquela igreja que estava fragmentada. Deus, com seu poder divino, Ele nos concede o quê? Tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Você acha que eu acho que é só com a nossa força do braço, é com o que a gente tem, que a gente vai conseguir ser cristão? Não, é impossível. Mas tudo o que precisa, Ele nos dá. O Senhor não nos cobra aquilo que não somos capazes de devolver a Ele. Ele não vai nos cobrar além, mas aquilo que Ele nos deu, o conhecimento que Ele nos deu, e isso sim nós prestaremos contas. E aqui está dizendo que na sua fidelidade, com o seu poder divino, Ele nos concede tudo para uma vida de devoção. Acho que talvez na sua tradução a palavra devoção esteja outra. Não sei qual que está aí na sua palavra, na sua Bíblia. Uma vida de piedade. Uma vida de piedade é exatamente essa. Cheia de temor de Deus e uma vida que honra o próximo. Uma vida cristã é cheia disso, não é? E você veja que dentro de uma cultura herege, onde havia pecados naquela circunstância de ordens principalmente íntimas, sexuais, o apóstolo Pedro, ele vai evocar pureza, uma vida de devoção. Porque não importa, queridos, o cenário que nós estamos inseridos. O Senhor nos chamou para ser luz no meio da treva. E diz a palavra do Senhor: e se a luz que há em ti for trevas, quão profundas trevas serão. Mas o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos para iluminar, para salgar, para levar a vida salvífica para outros que também estão com dificuldades. A vida cristã é esse lugar de relação profunda com Cristo, progressiva. E aqui está falando desse conhecimento
Completo, como eu disse aqui, conhecimento, que é a palavra epignosis, caminhar em direção daquilo que busca conhecer, mas tem um segundo significado também, que a epignosis também significa ter conhecimento pleno, ciência principal da vida. Quando eu ouço falar sobre ciência principal da vida, eu penso que todos os outros conhecimentos se tornam secundários. Cristo passa a ser o principal conhecimento, o centro, da onde vem todas as minhas decisões e minhas fontes de pensamento. Quando Cristo está sendo colocado no lugar certo, o centro, queridos, a gente começa a entender mais sobre graça e paz, como ele disse aqui. Você vai viver mais em graça e paz à medida que você e eu conhecemos a Jesus e a Deus. E como é que nós podemos conhecer Deus? Há uma palavra muito recorrente que nós estamos ouvindo aqui do púlpito, não sei se você percebe. Mas o Senhor tem falado várias vezes a respeito de contemplação. Tem percebido? Vocês têm percebido isso? Várias vezes o Senhor tem nos trazido palavras e reflexões sobre contemplá-lo, contemplar a Cristo Jesus. E o conhecimento, como é que a gente adquire o conhecimento de Deus? Existem muitas práticas espirituais que o cristão deve se exercitar. Como eu disse, nunca será, até a paciência na Bíblia, que parece que é uma coisa passiva, não é passivo. Até a paciência é algo que se tem que se trabalhar. Veja, o Senhor nos chama para sermos essas pessoas ativas. Glórias a Deus por isso. E aqui, ele vai falar que a gente precisa ter um conhecimento dele. Um conhecimento do qual podemos nos deleitar e descansar numa convicção. Deus deseja se revelar. Posso ouvir um amém? Amém? Deus deseja se fazer conhecido por nós. O Deus de toda glória, de todo poder, olha para pessoas imperfeitas como eu, como você, limitados. Essas semanas eu estava lá, na minha rotina materna. O meu tempo, gente, virou de um jeito, que vocês sabem, né? As mães sabem como é. E eu estava lamentando, ainda passo por esse processo, gente, uma fragilidade minha, lamentando porque eu não consigo estar como eu estava ali, naquele lugar, com o Senhor ouvindo. E eu estava lá, ninando Matias, naqueles minutos eu chorava, falava, Deus, me perdoa, eu não consigo estar como eu gosto de estar, ouvindo a sua voz, que lugar precioso para mim. E o Senhor começou a ministrar o meu coração que não era sobre mim. Não tinha a ver com o meu esforço, não tinha a ver com eu poder ou não. Ele continuava sendo fiel, mesmo na realidade da qual eu estava vivendo, não conseguindo entregar aquilo que para mim era fidelidade. E eu fiquei ali pensando, das minhas lágrimas de lamento, eu fui para lágrimas de gratidão. E eu falei assim, meu Deus, o Senhor é alguém tão incrível, o que o Senhor veio fazer na minha vida? Porque não tem nada que a gente possa oferecer para esse Deus extraordinário, gente. Não há nada que a gente possa fazer para compensar a fidelidade que Deus tem conosco, a aceitação. Faça uma reprise, hoje é dia da gente julgar a nós mesmos, não é? A ceia nos leva para esse lugar. Faça uma reprise, não acho que nem usa mais essa palavra, né? Faça uma reflexão. Eu vou revelando a minha idade, né? Faça uma reflexão profunda a respeito das suas falhas e eu das minhas. E a gente vai ver que de fato não há nada bom, como diz a música do Diante do Trono, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. É verdade. É verdade esse bilhete. O que a gente pode oferecer para o Senhor? Até a nossa adoração, ela é corrompida muitas vezes. Às vezes a nossa boa ação, ela tem a motivação em nós mesmos. E eu fico aqui, extasiada com um amor que me insere numa família, apesar de eu ser quem eu sou. Se isso não mexe com a gente, o que poderia mais mexer?
Porque qualquer um de nós que pode estar ouvindo essa palavra agora, se sentindo um pouco constrangido, eu quero dizer que eu fui a primeira a ser. A primeira a ser constrangida com esse amor que não se cala diante das nossas fragilidades. Esse é o evangelho que nos inseriu numa graça maravilhosa e indizível. Esse é o evangelho que reserva para nós coisas, como diz o apóstolo Paulo, inefáveis, impronunciáveis. Esse é o evangelho que, se a gente cruzar essa porta para fora, der um piti em nós, um piriri lá, sei lá, qualquer coisa, a gente passar dessa para um lugar, a gente vai passar dessa para melhor. Sangue precioso, sacrifício precioso, que apesar das minhas falhas e das suas, Ele continua sendo fiel e não abandona o amor que sente por nós. O que nós vamos fazer diante destas coisas? Se não for querer que a brasa ela suba para a gente deixar muitas vezes a mornidão de lado e a gente ir para o único lugar que há esperança, queridos, e conhecer esse Cristo dia após dia através de uma relação íntima. Alguns de nós, não todos, se não todos, temos problemas em nos relacionar intimamente. Porque às vezes a gente pensa que o outro vai nos machucar, às vezes são coisas que a gente nem raciocina. E quando a gente vai ver, a gente é um bando de gente isolado. Estou falando só de mim? Me confortem. E eu fico aqui relembrando algumas coisas e olhando para as minhas dificuldades. Que dificuldade nós temos em nos confiar a outro, porque a gente fica o tempo todo se protegendo, mas, queridos, o evangelho, a mensagem de que o único lugar de proteção é quando a gente se entrega 100% à única pessoa que também se entregou 100% para nós. E, com isso, vindo tudo aquilo que está inserido nessa realidade. Conhecer a Deus é se expor para Ele de maneira intencional. E aí a gente vê uma emaranhada de recursos para isso, queridos. Nós estamos numa igreja privilegiada brasileira. Nós não somos perseguidos como a igreja que o Zuga geralmente vai fazer missões, que o Tiago foi e conheceu, onde eles muitas vezes não podem falar na família. Você veja isso. Você não pode levantar e fazer uma oração assim: ai, obrigada, meu Deus. Você não pode cantar uma música enquanto você está cozinhando, cuidando do seu filho, porque você pode ser morto. Mas nós estamos numa igreja privilegiada, a igreja brasileira. E você tem então recursos infinitos para se conectar intencionalmente com Deus, e eu também. As canções. Está atribulado, irmãos? Obrigada. Está atribulado, irmão? Tem dia atribulado na nossa vida, não é verdade? O dia que às vezes a gente parece que alguém só está riscando fogo para nós explodir, não é verdade? Gente, nós temos recursos para nos conectar com o Senhor e o amado das nossas almas, para não nos tornarmos mornos, para não sermos influenciados por heresias que às vezes, as heresias, entre aspas agora, estou falando de uma figura de linguagem, às vezes aquilo que nos arranca da presença de Deus não é muito o que está fora, mas é o que está aqui. Aqui. Como é que a gente vence aqueles desejos explosivos que vêm dentro de nós, que parece incontrolável? Deus nos dá recursos para uma vida piedosa. Se conectar com Deus. Ponha um louvor lá. Começa a evocar aquilo, começa a contemplar a presença de Deus. E veja que Ele enche a mim e a você nos lugares mais malucos e impensáveis. Começa a fazer aquela oração de Neemias. Gosto muito daquela oração de Neemias, que quando ele estava lá com o rei, conversando, angustiado, aí o rei fala assim: que foi? Aí, Neemias, que você está assim? Aí diz assim a palavra: e Neemias orou e falou com o rei. Aí eu fico pensando,
segundos. Aquela oração de segundos que muda tudo. Neemias estava lá no perrengue, ele não teve tempo de falar, peraí, deixa eu ir ali no quartinho para já te responder essa questão. Não! Ele estava ali, ele evocou algo que eu e você temos com uma largueza que no Antigo Testamento nem tinha tanto. Nós temos a presença de Deus dentro. E até quando a gente não fala nada com a boca, o Senhor já sabe. Por que não usamos esses recursos? Meus queridos, prego para você e para mim. Precisamos usar mais os recursos que o Senhor nos deu para o conhecimento do Santo. Então começa lá, orar em língua. Já apelou para isso? As madrugadas em casa, no quarto do Matias. Já estava tão cansada, não conseguia mais nem falar uma frase. Para não ser consumida pelo desespero da madrugada, dos meses, anos sem dormir. O que eu fazia? Deus me deu esse recurso. E eu começava a orar em línguas em silêncio. Nós temos recursos, queridos. O desespero bateu. Não se entregue a nenhum pensamento herege. Não se entregue à prática herege. Não se entregue a nada que vai roubar a gente, eu e você, do único lugar de segurança que é nos braços de Deus. Apelemos para o conhecimento do Santo. Entremos numa contemplação profunda da pessoa de Deus. E o Senhor nos transporta das trevas para a maravilhosa luz. Todo tempo, toda hora. Sim, definitivamente fomos transportados. Mas diariamente precisamos ser lembrados. Deixa Ele tirar você e a mim. Mais uma vez digo, prego para mim. Tirar a gente de um lugar de treva e transportar para a maravilhosa luz. Conhecendo o Santo, porque veja, não é no momento mais calmo, já disse isso algumas vezes, por razão de causa, que a gente conhece Deus. A gente vai conhecer a Deus, entender o que a Bíblia está falando naquele versículo lá, quando o perrengue está lançado. Não é, Dani? O que significava passar pela água e pelo fogo para Dani? Mas de repente o coração dá aquela acelerada, ela com aquela sensação de morte, sensação terrível. E o Senhor faz ela se lembrar. O Espírito Santo está em você e em mim para nos fazer lembrar tudo que é necessário para que a gente viva uma vida piedosa, porque tudo está nele, o recurso está nele e ele nos dá. Definitivamente não quero ser morna. Definitivamente eu não quero ficar relativizando. Definitivamente eu quero fechar a porta do meu coração para coisas que parecem ser normais. E algumas igrejas até estão aderindo, porque agora pode isso e aquilo. A palavra do Senhor diz, você não é qualquer um. A frase da nossa mãe. Nós não somos qualquer um. Nós somos filhos de Deus, representantes de Deus no mundo mau que precisa conhecê-lo. E a partir da nossa postura é que o mundo conhecerá a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, eu não passei nem da metade da palavra, eu vou ter que terminar. Acho que eu me empolguei. Peraí, gente. Homem de 6, calma aí, Ti. Oh, meu Deus. Eu vou ter que terminar. Parei no 4, gente. Falei hoje, né? Vou continuar na próxima, então, tá bom? Pode ser? Vamos continuar depois? Vocês me perdoam?